com as palmas. Tu sabes, te amo, tu sabes conhecer-te mais do que antes já quis. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Cristo, Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti, e pra sempre, sempre darei louvores a ti, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Amém, você pode se assentar, daqui a pouco o louvor volta, não fique triste, né? Quero saudar todos com graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite. Fale com a pessoa que está próxima de você, dá um abraço, né? Aquele chamego, aquela coisa toda. Isso, bom ver todos aqui, tá bom? A Fabiana com o bebezinho. Fabiana, é isso mesmo, Deus te abençoe, tá bom? Bom ver aí Dylan e Bia, isso aí, bom ver vocês também, graças a Deus, né? Quem mais, deixa eu ver, sim, né, importante, meu cunhado, para quem não conhece, meu cunhado Maurinho, gente boa, aquele cara que bebe a Coca-Cola lá em casa, não deixa para ninguém, cunhado, né, você sabe como é que é, né? Minha cunhada Edilene, meus sobrinhos, né, Isabelle, Leozinho e o namorado que eu esqueci o nome. Gabriel não é um nome muito legal não, né? Né? Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. Você se sinta à vontade aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o tempo, esse é o local para a nossa adoração. Quero te convidar a fazer a leitura bíblica comigo,
que se encontra em Filipenses 1:20. Vamos todos juntos? Vamos lá? No 3, hein? 3. E segundo a minha imensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Amém. Que a cada dia nós consigamos viver por Ele, ser como Ele, agir como Ele, falar como Ele, para que a sua glória se manifeste através de nós nesse tempo. Meus irmãos, quem esteve aqui na igreja ontem à noite, jantar dos namorados? Jantar dos namorados. Vocês nem deixaram nhoque para mim, hein? Quando eu cheguei perto da mesa, o nhoque já tinha acabado. Programação excelente ontem à noite. Nossa liderança aí de casais está de parabéns, um jantar maravilhoso, muito bom mesmo. E quem não participou esse ano, né, ainda dá tempo de até ano que vem arrumar uma namorada, né, e participar. E se você já tem sua namorada, foi para outro lugar esse ano, ano que vem, né, esteja com a gente. E fique atento também às outras programações dos casais, os cultos dos casais, porque nós vamos informar em tempo oportuno, ok? Agradecer a Deus também pelo almoço de hoje, almoço que visa, né, nos ajudar financeiramente, para que a nossa igreja possa se recuperar, para que a nossa igreja tenha um caixa aí de reserva, né, para qualquer problema nós termos um bom andamento também da nossa vida financeira. Então, você que participou do almoço hoje, que pediu a sua quentinha, eu quero te agradecer, mas também pela oportunidade que você tem de participar da obra do Senhor nesse tempo. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos, como eu tenho sempre feito, sobre o PGM dos jovens, quarta-feira na minha casa, aqueles jovens que ainda não foram, a partir de 12 anos, se tiver alguma dificuldade, fala com a gente busca, eu, Segundinho, a gente se esforça aí para que os jovens estejam conosco, né, nas quartas-feiras à noite, no grupo lá na minha casa. Na quinta-feira continuamos o nosso estudo de Apocalipse, estamos no finalzinho do capítulo 12, texto muito interessante, né? E aí, nessa semana, você que ainda não veio, que não participou desse estudo, dá uma olhadinha no capítulo 12 de Apocalipse, não fique assustado com o monstro, com o dragão, com nada disso, venha para cá, para a igreja, para juntos nós tirarmos as nossas dúvidas e chegarmos a conclusões interessantes. E na sexta-feira, nós temos nossa escola de música, tem sido muito bom, período bom na igreja, graças a Deus pela sua vida, Claudinha, tem sido muito bom a participação de todos aqui na escola de música e o Celebrando a Recuperação, né? Pessoal que participou do Celebrando a Recuperação vai fazer um retiro, né, para escrever o seu inventário. Cada um escreve a sua própria história no Celebrando. E nós vamos fazer um retiro para isso, né, que vai ser no dia 1º de julho. Então, eu peço já que toda a igreja esteja em oração por essa turma que está fazendo Celebrando esse ano, né, que vai ter esse desafio no dia 1º de escrever a sua própria história. E aqueles que quiserem ajudar, tem irmãos que não têm condições de ir, aqueles que quiserem ajudar e algum desses irmãos a participar desse retiro, fale comigo que eu vou te orientar como fazer. Nos dias 14 e 15 de julho, nós vamos ter também a Congresso dos Músicos Batistas Gonçalenses, aqui na Igreja do Alcântara, lugar muito pertinho, muito bom. Então a gente vai ter oficina de banda, de prática de banda, de back vocal, de projetos sociais com música, instrumentos de metais, instrumentos de madeira, big band, sonoplastia e transmissão da live do culto, né, muito importante, coreografia, musicalização infantil, culto cristão e liturgia. Então, muitas oficinas. Quem quiser participar também pode falar com a irmã Cláudia, vai te orientar como fazer a inscrição, tudo certinho. Nesse final de semana também, nós como bons batistas, né, marcamos as coisas juntos. Nós temos também a Assembleia da Convenção Batista, que vai ser
Arraial do Cabo, a primeira igreja batista de Arraial do Cabo, e a Neneide está levantando um grupo de mulheres da MCM que vão participar lá, né, do encontro da MCM, dentro da Assembleia da Convenção. Então, se você também se interessa aí nessa Assembleia com a MCM, procure a Neneide, tá bom? Última coisinha, irmãos, sobre o retiro do ano que vem. Nesse ano nós fizemos o retiro e a nossa igreja ficou com toda a responsabilidade da parte financeira, da parte de organização do retiro, e a igreja do pastor Adriano foi junto com a gente, né? Mas esse ano é diferente. Esse ano a igreja do pastor Adriano está responsável por todas as coisas, a comissão é deles, né? Tudo com eles, mas nós vamos participar com eles. Eu pretendo ir ao retiro, né, lá junto com a Igreja Batista da Posse, na nossa dobradinha aí que deu certo, né? E se você quiser participar desse retiro também, me procure, que eu vou te orientar também como fazer. Meus irmãos, eu quero convidar você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, né? Vivemos tempos difíceis na igreja do Senhor, mas o nosso Deus, Ele é o dono do ouro, dono da prata, aquele que traz a nossa provisão, né? Quantos de nós temos sido abençoados pela provisão do Senhor, e não tem sido diferente. Então, você que veio preparado com seu dízimo, a sua oferta, enquanto o louvor estiver cantando aqui a próxima música, você pode aproveitar esse momento e trazer ao altar do Senhor seu dízimo, sua oferta de missões, enfim, aquilo que Deus colocou no seu coração, para que você oferte com alegria, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé novamente. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Onde era tristeza se verá a dupla honra me una, com boas novas proclamar, história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me una, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu
quando achava estar perdido, tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou: este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver. Viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu por tudo que fizeste a mim. Levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei
Jesus, por este momento na tua casa, onde nós temos a liberdade de te adorar, de levantarmos as nossas mãos, engrandecermos o teu nome neste lugar. Pai, como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso descansar no Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos hoje juntos, glorificando e exaltando o teu nome. Aleluia. Se o sol se poria, quem me guia? Se a tempestade meu abrigo, se o mar me submergir a tua mão e me faz andar sobre as águas, o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Se o sol se poria, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
pode repetir? Se o mar obrigada, Pai. Obrigada porque nós estamos ao teu lado, Jesus, e contigo somos seguros, Pai. Nada irá nos abalar, Jesus, se firmes estivermos na tua presença, Pai. Aleluia. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Abalados, não seremos abalados.
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Todo o teu ser. Confiando em nosso Deus. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Graças te damos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar ao teu lado. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado com cada um de nós. Continue falando aos nossos corações nessa noite, Jesus. Continue abençoando a tua igreja, Pai. Que possamos sair daqui transformados com a tua presença. Obrigada, Pai. Aleluia. Poder sentar-nos. Cadê nossas crianças? Ficar aqui, isto. Cuidado. Vamos orar? Isto. Você pode estender as suas mãos para cá? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós só somos gratos, Senhor, pelo presente que são as crianças da nossa igreja, Pai. Senhor, te peço que esse culto de hoje seja para eles impressionante, Pai, que seja um divisor de água na vida dessas crianças, Pai. Cuida delas também no culto deles, como já tem cuidado de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu estive aqui de manhã na EBD, né? E depois eu fui para a Central e Trindade, preguei lá no aniversário do pastor Gerson, que foi uma grande honra para mim. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do professor Delso, pela
né? Sempre um amigo, vice-presidente da igreja, alguém que está sempre disposto a ajudar, que o Senhor te abençoe. Eu vi um pedacinho da mensagem, meu irmão. O Senhor continue te abençoando. Também o pastor Claumir, que fez a direção do culto. Enfim, todos que participaram aqui também pela manhã, porque a obra do Senhor não pode depender de ninguém. Tem que caminhar sem parar. Eu comentei com os irmãos do que nós faríamos um tempo para falar sobre despertamento, algumas mensagens aos domingos à noite sobre despertamento. E domingo passado foi o primeiro dia, nós trabalhamos então o texto de Efésios 5:14. Eu quero ler esse texto na versão da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: acordem, ressuscitem para a vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Amém, irmãos? Nós vamos continuar a caminhar nesse sentido. Na semana passada pegamos o finalzinho do texto, né? Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará. E o que nós queremos é isso mesmo, sermos esclarecidos, sermos iluminados, né, com a sua palavra, ou a partir da sua palavra, para que tenhamos mais de Deus na nossa vida e mais da nossa vida para com Deus. E nós temos vivido um tempo que talvez a humanidade esteja ainda acordando, ainda, né, voltando às atividades e tal, mas a igreja do Senhor não pode se dar a esse luxo. Nós temos que despertar rápido, porque há muita coisa para fazer. E como vimos no estudo de quinta-feira do Apocalipse, o tempo está acabando. Então, o tempo de fazer alguma coisa, o tempo de ser igreja, o tempo de ser despertado é agora. A gente precisa ser despertado. E parece até que é uma coisa meio antagônica, assim, né? Mas a gente vai pregar sobre despertamento e daqui a pouco tem alguém como no culto? Dormindo, né? Quando eu vejo alguém dormindo no culto, eu penso, eu sou muito chato. Ô mala, né, Mário? Ô mala, né? Mas quem nunca? Quem nunca chegou cansado, né, deu aquela cochiladinha, acabou a oração, todo mundo já foi embora, né? Quem nunca? Eu me lembro que eu tinha um péssimo hábito de todo domingo à noite tirar aquele cochilinho na hora do culto, né? Sentava assim do lado, fazia aquela postura de quem ia orar, mais ou menos assim. Daqui a pouco, estou ligado no macete, hein? Fica ligado aí. Ficava assim, em cima do joelho, daqui a pouco a outra. De vez em quando dava uma escorregada, né? Claudinha me catucando. Tinha esse hábito. Infelizmente, perdi muita coisa. Perdi muitas mensagens maravilhosas, porque eu estava dormindo. No texto que nós vamos trabalhar nessa noite, é a história de alguém que dormiu no culto. Abra sua Bíblia em Atos 20, né? Do versículo 7 até o versículo 12. Atos 20, de 7 a 12. Nesse texto, né, o pano de fundo aí desse texto é que Paulo estava viajando por vários lugares. Ele estava indo para a Macedônia, a Grécia, a Síria, né, ia voltar a Macedônia, Filipos e Troade. Então, Paulo estava no seu ministério, digamos assim, itinerante. E cada lugar que Paulo ia, ele tinha a oportunidade de pregar, de falar, e essas oportunidades tinham que ser bem aproveitadas. O tempo era escasso. E aqueles irmãos certamente queriam ouvir Paulo falando. Queriam ouvir Paulo não só pelas cartas, mas também presente na igreja deles, naquele local. E essa foi uma dessas oportunidades. Atos 20, a partir do versículo 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, ou talvez na sua versão esteja, prolongou o seu discurso.
Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse-lhe, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Vamos orar novamente? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor, continua a falar conosco, Senhor, porque a mensagem já começou desde o primeiro segundo desse culto. Nós já te agradecemos pela maneira que o Senhor já tem falado e queremos continuar ouvindo a sua voz, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito querido para mim. Eu fui ordenado em 2013, em 2015, em janeiro de 2015, eu inventei um negócio lá com a juventude, que era o tal do Adolemês, que era o mês de janeiro todinho, mês dos adolescentes, e fazíamos programações, tem lá na Central até hoje, fazíamos programações às terças, quartas, quintas, sábados e domingos, era quase uma colônia de férias. Terça-feira tinha atividade, quarta, todo dia tinha atividade. E nesse ano 2015, o primeiro Adolemês, o tema foi justamente esse, saia da janela, sobre esse texto de Atos. E nesse mês, a gente discutiu muito, lá em 2015, quase 10 anos atrás, discutimos muito sobre esse texto, e foi um tempo muito bom, e esse é um texto querido para mim, por causa disso. Mas eu gostaria de tentar pintar um quadro na sua cabeça, sobre essa situação, sobre como era esse local e o que aconteceu. O texto é claro em dizer que era uma sala, um quarto, que ficava no terceiro andar. O texto diz claramente que o jovem caiu do terceiro andar. Mas tem certos nomes na Bíblia que nós confundimos. E durante muito tempo, eu achei que cenáculo era um tipo de sinagoga. Quando nós vemos um nome assim tão imponente, um cenáculo, ou até o cenáculo, o nome imponente, você pensa que tem alguma coisa a ver com o templo, ou uma parte do templo, ou da sinagoga, mas cenáculo é uma palavra utilizada para um quarto grande que ficava em cima das casas, também em cima das sinagogas, onde se faziam refeições e também onde se poderia hospedar alguém. Os irmãos vão lembrar lá no Antigo Testamento, na história do profeta Eliseu, a mulher de Sunem, a mulher sunamita, fala assim para o marido dela, vamos fazer um quarto alto, para que o profeta passando por aqui tenha um lugar para descansar. É justamente esse quarto aí, um cenáculo, um quarto onde eram feitas as refeições. A Santa Ceia, a última ceia, foi feita num cenáculo, num lugar desse, num lugar mais alto, não no lugar baixo. Então, era um quarto alto, e talvez você tenha assistido aí, tem muita gente que assistiu The Chosen, e no The Chosen, muitas cenas, tem velas, mas lá naquele tempo não existiam velas, eles usavam como que lamparina, candeias, à base de algum óleo, de alguma coisa que pudesse ficar ali acesa, e o cenáculo então era um lugar com muitas dessas lâmpadas fumacentas. Então você pode imaginar um quarto no alto, claro, tinha janela, mas não tinha nada para fechar as janelas eram abertas, e você pode imaginar um local relativamente amplo para receber um número de pessoas, e talvez aquele lugar com a parede manchada da fumaça das lamparinas, Então, um lugar meio escuro, talvez abafado e esfumaçado. Essa era a realidade do melhor lugar que eles tinham para ouvir Paulo falar. Um lugar no alto, um lugar esfumaçado, talvez um lugar abafado. O nome do jovem que caiu da janela é Eutico,
que significa feliz. Então, se você quiser colocar o nome do seu filho de Eutico, ele não vai por aí cair das janelas, né? Talvez tente dirigir um caminhão, alguma coisa assim, né? A nossa realidade bem próxima, mas cair da janela não. Eutico significa feliz. E a palavra jovem, atribuída a Eutico, diz respeito a alguém que tivesse entre 7 e 14 anos. Então, era um menino, um adolescente ou um pré-adolescente, esse jovem chamado Eutico. E aí tem uma observação pessoal que eu gosto de fazer a respeito desse texto e dessa cena aí do cenáculo, que é a seguinte: eu imagino que a fumaça desse ambiente terremoto, estão mexendo na sala lá com as crianças, mexendo em algum móvel lá, né? Mas vocês estão bem em silêncio, hein, gente? Parabéns pela, né? Prestando atenção mesmo, que, ó, dá até para ouvir o que está acontecendo lá em cima. Então, uma nota pessoal que eu gosto de fazer a respeito desse texto é que, se Eutico estava na janela, ele estava justamente no lugar por onde a fumaça saía do ambiente. E eu fico pensando que, será que esse sono profundo, ou esse desmaio de Eutico, não foi provocado, né, por aquela fumaça, por aquela coisa ali saindo, e ele ali respirando, né, não só o sono pela palavra de Paulo. E aí, eu estou quebrando o galho de Paulo, porque aí Paulo vai dizer, não, eu que sou chato, o pessoal está dormindo, até caindo da janela, né? Então, quebrando o galho de Paulo, podemos dizer que talvez essa fumaça tivesse trazido algum malefício a esse jovem chamado Eutico, e por isso também ele caiu da janela. Mas isso é uma especulação totalmente minha, tá, irmãos? Não li em lugar nenhum, isso é viagem da minha cabeça. Eutico cai, Paulo vai socorrê-lo, né? E a gente fica naquela incerteza do que aconteceu ali, porque ele cai, a palavra diz que ele estava sem vida, e nós precisamos entender que quem escreveu o livro de Atos foi um médico, né? Foi Lucas. Então, Lucas sabe do que ele estava falando, mas talvez Paulo parou o que ele estava fazendo, foi socorrer esse jovem e disse que nele havia, talvez Paulo tenha percebido vida nele, o que talvez não tenha sido uma ressurreição, mas talvez tenha sido o que nós chamamos de avivamento, despertamento, estar bem próximo da morte e voltar a viver. Seja qualquer um dos dois, né, qualquer coisa que tenha acontecido, não descaracteriza o milagre. Alô. Obrigado, David. Será que é comigo, hein? Eu que estou dando mau contato no microfone, né? Então, nós entendemos que o autor do livro era um médico. Ele diz que não havia vida no garoto, mas talvez esse garoto então tenha sido avivado, né, despertado, e ele não tenha de fato morrido. Na verdade, Eutico estava no lugar perigoso, um lugar alto. Talvez as crianças não tenham tanta noção assim, um jovem, alguém de 7 a 14 anos, né, não tenha tanta noção assim do perigo. Certa vez nós fizemos uma viagem missionária para Natal, foi 2003, fizemos essa viagem missionária, e foi um garoto com a gente, que ele era tão arteiro, mas tão arteiro, quase um Kaique, mas ele era tão arteiro, mas tão arteiro, que tudo que acontecia de errado a gente via, era ele. E nós botamos o apelido dele de Chaves, porque tudo que acontecia, estava nessa, Edilene? Não, né? Tudo que acontecia, todo mundo falava, tinha que ser o Chaves, tinha que ser o Chaves. E nós estávamos ali, paramos na travessia ali do Rio São Francisco, entre Sergipe, eu nem lembro onde que é, eu sei que a gente estava ali na travessia do Rio São Francisco, e
tirando fotos e tal, e aquela coisa toda. E no Rio São Francisco ali tem uma ponte assim, ó, em forma de arco, né, de um metal assim, bem grosso, mas é uma estrada relativamente, ou era, não sei como está hoje, mas era uma estrada relativamente estreita, né, e os carros passavam muito perto dessa estrutura de metal. Quando a gente olhou, onde é que estava o garoto? Pendurado na estrutura de metal. Aí vinha um caminhão com aquele retrovisor, né, grandão assim para fora, e a gente, o caminhão veio, o garoto lá e passou pertinho. Pessoal, tinha que ser o Chaves, né? Desce daí, garoto, chegou vigor de sangue na boca, assim, aquela coisa, porque muitas vezes os jovens nessa idade não têm muita noção do perigo, e eu penso que Eutico nessa idade talvez não tivesse a noção do risco que era estar na janela, porque a janela é o lugar perigoso. Mas então, irmãos, talvez pior do que estar na janela sejam aquelas pessoas que estavam ali que não perceberam que Eutico estava na janela. Como nós também naquela excursão não percebemos que o menino estava pendurado na ponte. Talvez a nossa atenção precise ser mais aguçada, mais levada a pensar em quem está na janela. E aí, nós podemos pensar, caminhar juntos nesse sentido, a entender o que tem levado tantas pessoas na igreja de hoje, até mesmo na nossa igreja, a ficar na janela, né? Não é você não, Breninho. Breninho está na janela ali, né? Por acaso, né? Sai da janela, Breninho. Né? Não só no sentido físico, mas sabe, irmãos, o que tem levado as pessoas a estarem na janela? Os discípulos reunidos naquele lugar estavam intertidos com a palavra de Paulo. Ninguém observou aquele jovem na janela. Se alguém tivesse tido esse olhar, se alguém tivesse tido esse carinho, aquele jovem não teria caído. Se alguém tivesse se despertado antes, e aí a gente já começa a entrar no sentido do despertamento, porque nós precisamos ser despertados não só em relação a nós mesmos, mas também no cuidado com o próximo e a perceber quem não está tão próximo assim. Qual é o nosso papel como igreja do Senhor nesse tempo de perceber as pessoas que estão em situação de risco, que estão em situação de provável queda, que estão numa situação onde algo ruim pode acontecer, e nós sabemos que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, e quantos mais morrerem espiritualmente e morrerem fisicamente, mais ele se alegra. Mas nós precisamos então ser despertados primeiramente para o cuidado com o próximo. Olhe à sua volta, observe quem está perto de você, observe quem deveria estar perto de você e não está. Observe quem está no limite, observe quem está de saída, observe quem está chegando, observe quem precisa de cuidado, observe quem precisa de oração, observe quem precisa de equilíbrio, observe quem está ficando tonto por causa da fumaça que sai da igreja. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas na janela, e a janela é um lugar perigoso. A janela é um lugar, posso dizer, fatal. Sabe, irmãos, todo mundo que está na janela, todo mundo que está na janela das igrejas, nos dias de hoje, ninguém cai para dentro, todo mundo só cai para fora. E, de certa forma, isso tem uma lógica, porque para vir para dentro não precisa cair, precisa ser resgatado, precisa ser abraçado, precisa ser orientado. Mas, geralmente, quem está na janela cai para fora. A janela é um lugar perigoso. A janela é o lugar
onde se flerta com o mundo. A janela é um lugar de onde se observa tudo que está passando lá fora e que pode te chamar a atenção, seja o sexo, seja a mentira, seja o enriquecimento ilícito. A janela é um local de observação do mundo e não da palavra. A janela é um lugar muito, muito perigoso. E geralmente quem está na janela está virado para o lado de fora. Quando alguém cai, quem socorre? A igreja? Paulo parou tudo que ele estava fazendo, parou o seu discurso, parou a sua palavra e foi lá socorrer aquele menino. Mas infelizmente, quando alguém cai e a igreja socorre, infelizmente, irmãos, hoje existem pessoas que não voltam à vida, não voltam à boa vida, não voltam ao caminho do Senhor e preferem ficar caídos, quebrados, machucados na calçada da igreja, mas não aqui dentro. E isso é terrível para a gente. E nós não ficamos nada consolados, porque o texto termina dizendo que a igreja seguiu muito consolada, não pouco consolada, mas nós temos ficado nada consolados. Irmãos, a janela hoje é a janela da indiferença. A janela hoje é a janela do eu não estou afim. A janela da igreja hoje é a janela do eu não quero me envolver. É a janela do eu não tenho nada a ver com isso. A janela da igreja hoje é a janela da indiferença, irmãos. É a janela dos preguiçosos. É a janela dos desatentos. É a janela daqueles que estão prestando mais atenção no mundo do que atenção na igreja. Muitos crentes antigos estão na janela da comodidade, acomodados, na janela, bonitinho, sem orar, sem ler a Bíblia, olhando para a igreja, olhando para fora, aquilo lá é legal, eu vou lá, pum, cai da janela. Muitos de nós, irmãos, estamos numa janela espiritual, correndo risco de não sermos mais acordados, de não sermos mais despertados. A janela de hoje é a janela que tem nos afastado daquilo que Deus quer para a nossa vida. E a minha oração nessa noite é que você, em nome de Jesus, saia da janela. Saia da janela. Saia da janela da indecisão. Saia da janela da indiferença. Saia da janela da comunidade, da comodidade. Saia da janela da crítica. Ah, meus irmãos, muita gente está na janela da crítica. E quem critica, geralmente não faz. Eu já disse algo para vocês aqui e vou repetir. Eu não respeito a opinião de quem não faz nada para o Senhor. Eu ouço com educação, mas eu não respeito a opinião de quem não faz nada. A janela da crítica tem afastado muitos de nós. E a janela é um lugar perigoso. A janela é um lugar de queda. A janela é um lugar de flerte com o mundo. Queridos, nós queremos entender nessa noite e queremos sair daqui nessa noite não pouco consolados pelas pessoas que têm o entendimento que a janela é um lugar perigoso e que possa vir para dentro e não para fora, que possa querer estar dentro e não na janela. A janela é o limite do pecado. A janela é o local onde nós somos alvos fáceis do inimigo. A janela é o lugar onde o sono vem, onde a fumaça incomoda, onde o louvor incomoda, onde a palavra é ruim. A janela é o lugar onde ninguém presta. A janela é o lugar onde eu faria melhor. A janela é o lugar mais perigoso
que você pode ficar no âmbito da igreja. E ainda assim, muitos têm optado em ficar na janela. Querido, a minha oração nessa noite é que nós abramos então os nossos olhos espirituais. Você pode repetir isso comigo? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Vamos lá? Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que nós possamos ver, irmãos, para que nós possamos perceber, até mesmo uma autopercepção. Por que você está na janela? Por que você está na janela? O que tem impedido de você participar? O que tem impedido de você estar aqui dentro? O que tem impedido de você ser realmente aquilo que Deus quer que você seja? Eu quero te convidar a orar nessa noite, aí mesmo, assentado mesmo como você está, e faça uma autoavaliação. Por que você está na janela? Qual o motivo tem te levado para essa janela? A janela da tristeza, a janela da indiferença, a janela da crítica. Muitos são os motivos, mas eu creio que, assim como Eutico foi resgatado, foi abraçado e foi principalmente trazido de volta, eu creio que o Senhor quer fazer a mesma coisa com você nessa noite. Eu não quero que você saia daqui com peso na consciência, reclamando que o pastor te bateu. Não, nada disso. Eu quero que você saia daqui nessa noite se sentindo abraçado, se sentindo acolhido, se sentindo resgatado pelo toque do Espírito Santo de Deus. Que você se sinta bem e que todos nós nos sintamos muito, mas muito consolados pelas vidas que estão saindo da janela nessa noite. Saia da janela. Nós precisamos despertar para resgatar as pessoas, mas também para nós mesmos, em nome de Jesus, para que possamos caminhar na nossa vida cristã com autoridade, com autonomia, com mansidão. Queridos, quantas vezes o defeito está em nós e nós queremos consertar os outros? Quantas vezes? Eu sou assim também. Mas que o Senhor me tire também da janela. Todos nós queremos sair da janela da indiferença, da janela do egoísmo, da janela da crítica, e queremos caminhar com o povo de Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero convidar que você fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento. Qual janela você precisa sair? Qual o local da sua vida? O que tem impedido de você ser mais, de você estar mais dentro, sabe, da obra do Senhor nesse tempo? Meus irmãos, o tempo é precioso. O tempo está acabando, o tempo é precioso. O tempo de fazer é agora, em nome de Jesus. Não sei se existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu quero dizer nessa noite, não saia daqui sem tomar essa decisão. E não passe pela janela, passe pela porta. Passe pela porta. Existe aqui alguém nessa noite querendo aceitar Jesus como seu Salvador, ou querendo se reconciliar também nessa noite? Você pode fazer isso levantando uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se você quiser fazer isso, você pode também me procurar à saída ali na porta da igreja. Dizer: olha, pastor, eu quero isso, eu quero caminhar, eu quero ser batizado, eu quero aceitar a Jesus, eu quero viver diferente, eu quero ficar longe da janela, em nome de Jesus. Mas nós que aqui estamos, crentes em Cristo Jesus, estamos orando nessa noite para que o Senhor nos resgate, para que o Senhor nos desperte, despertados para o cuidado com o próximo, despertados para a nossa vida espiritual, despertados para fazer
diferente. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quero fazer nessa noite, nesse momento, um momento especial de oração. Você conhece alguém que está na janela? Vem aqui, nós queremos orar por essa pessoa. Você conhece alguém que está na janela? Você conhece? Vem cá, eu já estou aqui porque eu conheço alguém que eu quero resgatar. Você conhece alguém que está na janela? Vem cá, nós queremos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ou se você mesmo se sente dessa maneira, pode vir aqui também, pode vir aqui, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, saia da janela, vem para cá, para frente. Nós queremos orar nessa noite, testemunhar que nós podemos ver a obra que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes, na vida daquelas pessoas que precisam sair dessa janela. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as pessoas aqui representadas, todos os pedidos feitos aqui por alguém que está longe dos seus caminhos, por alguém que está precisando para sair da janela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que haja resgate, que haja, Senhor, cuidado. Nós pedimos, Senhor, o toque do Teu Santo Espírito nessas pessoas, neste momento, Senhor, humildemente, que elas possam sentir saudade, Pai, da Tua igreja, que elas possam sentir vontade de congregar conosco,
Pai, nós sentimos falta de tantas pessoas, Pai. Senhor, nós queremos que essa noite dedicar a Ti uma noite de resgate, Pai. Uma noite em que mortos serão ressuscitados, em que pessoas quase mortas serão avivadas, Pai, resgatadas pelo Teu amor. Usa-nos, Senhor, como Tu queres, para que nós possamos resgatar aqueles que precisam. E desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja do Senhor nesse tempo, Senhor, a observarmos em nós mesmos, Senhor, a janela que nós precisamos sair, Senhor, seja da indiferença, seja da crítica, seja do comodismo, ó Senhor, seja da observação do mundo. Senhor, resgata-nos, Pai, desperta-nos, Senhor, para que, assim como cantamos, não sejamos abalados. E nós cremos, Senhor, na vitória que nós temos em Cristo Jesus, pela morte no Calvário, mas que também nos traz uma vida em abundância. Que as pessoas que nós estamos orando, pelo qual nós estamos orando, possam experimentar também essa vida em abundância que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Que é só, Pai, a mínima parte da eternidade, nós sabemos, mas nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará na vida de cada pessoa aqui na frente, de cada pessoa dessa igreja. Desperta-nos, Pai, tira-nos, Senhor, da janela, cuida de cada um de nós, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar juntos? Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém e amém. Que você viva essa semana, que você não seja abalado, em nome de Jesus.